aquecimento. Minha gente, eu tô indignada porque passa o ano todinho tendo EAD e quando vão liberar nossas práticas, a gente chega no hospital, não tem. Aí é EAD de novo. Prática? Prática? Tinha hoje. Minha gente, vocês viram que Juliette vai lançar uma música com Anitta e Maluma? Com certeza, minha filha. Eu sei, ela tá com a casa dela. Juliette tá com Vai Bom saudar dia, Juliette na pessoal. PH. Bom dia, gente. Bom dia, professor. E aí, gente, tudo bem com vocês? Graças a Deus, prof. Sim, professor. Tava escutando aqui, vocês estavam falando de BBB, era? Era, professor. Juliette tá com Juliette Minha é campeã, gente. professor. Juliette já tá rica, já tá famosa. Vocês ainda precisam dar muito plantão, viu? Pra ganhar 1,5 milhão. Tá, fechou. Ó, vamos prestar atenção hoje aqui, certo? Na nossa aula. Porque já que a gente não tá tendo aula prática, eu trouxe aqui pra vocês um caso clínico, que inclusive era o caso que eu estava acompanhando. E hoje a gente vai discutir ele, certo? Então eu peço que vocês vão colocando aí o nome no chat para que eu possa contabilizar a presença de vocês enquanto eu vou abrir aqui o caso clínico, tá bom? Tá, professor. Show. Então vamos começar, gente. É uma paciente, 32 anos, sexo feminino, branca. Olá, boa tarde. Tudo bem, dona Maria da Rios? Boa tarde, doutor. Tudo bem, sim. Então, eu vi aqui que a senhora foi encaminhada, né, pelo Dr. Salomão para Isso. participar hoje dessa teleconsulta. É um prazer atendê-la, certo? E eu quero que a senhora me conte um pouco mais sobre a senhora. Eita, então, doutor. Eu tenho 32 anos, né? Sou casada. Casei cedo, inclusive. Tenho 2 filhos. O caçulinha da família tem 9 anos aí. Eu sou dona de casa mesmo. Basicamente vivo em função deles, tanto que eu nem tenho tempo para me cuidar direito, sabe, doutor? Aí eu moro no bairro simples com eles mesmo e sou evangélica, né? Então eu nem bebo nem fumo. Certo. Então, dona Maria, eu queria que a senhora me contasse o que foi que fez a senhora vir aqui hoje essa teleconsulta. Qual foi o motivo dessa teleconsulta? Então, doutor, é que assim, tô ganhando muito peso, sabe? Assim, engordando facilmente mesmo e meu cabelo tá caindo muito. Eu até tentei esconder ele hoje aqui prendendo, tá péssimo. E a menstruação, olha, uma bagunça, descendo feito uma cachoeira. Ah, sim, eu ia esquecendo, o outro doutor, né, ele pediu pra eu trazer pro senhor analisar um tal TSH aí, um exame que eu fiz, Certo. do hormônio, pro senhor ver. Isso, certo. Então eu posso dar uma olhadinha aqui nos seus exames. A senhora teria como me enviar, por favor? Eita, doutor, agora como é que eu envio, hein? Que esse negócio de computador não é comigo. É mais Certo. meu filho que Sim, sabe essas coisas. Pronto, se seu filho estiver em casa, pode me enviar por e-mail, pode ser? Pelo WhatsApp? Tá certo, não tem ele problema envia não. agora. Pronto. Alguns momentos depois. Pronto, dona Maria, eu acabei de dar uma olhada aqui nos seus exames, vi tudo direitinho. E eu queria fazer uma pergunta para a senhora. A senhora já teve alguma doença? Eita, então, doutor, já tive sim, e há 7 anos atrás, linfoma de Hodgkin, sabe? Certo. Aí eu fiz a radioterapia, né? E a químio também. E eu tô curada hoje em dia. Graças a Deus, consegui sair Graças a dessa. Deus, que coisa boa, né? Uhum, ainda bem. Dona Maria, pelo seu último exame, eu vi aqui, estou dando uma olhada aqui no seu último exame, e eu vi que o último exame físico ele não deu muito alterado. A frequência cardíaca da senhora deu um pouquinho mais baixa do que o esperado. Eita. O índice de massa corporal deu um pouquinho acima, mas pouca coisa. E eu estou vendo aqui também que a circunferência abdominal da senhora está um pouquinho alta, um pouquinho a mais do que o normal. Eita, doutor. Então, a gente vai ter que trabalhar em cima disso, certo? Para corrigir, Tá tá certo. bom? Tá bom. Mas, doutor. fora isso, tá tudo ok com a saúde da senhora. E eu meu vou passar mais alguns exames para que eu possa investigar a causa desses sintomas que a senhora está sentindo, tá certo? Então tudo certo, doutor. Estou em boas mãos, se Deus quiser. Tá, sim. Eu vou passar esses exames e depois a senhora volta para o retorno, tá ok? Tá certo, doutor. Você que manda. Até mais, dona Maria. Até. Então, gente, a partir dos exames laboratoriais e da história clínica dessa paciente, qual o diagnóstico que vocês dariam? Assim, professor, eu daria de hipotireoidismo primário, né? Porque a paciente tem um histórico aí de
a radioterapia cervical, né? Há 7 anos pelo linfoma de Hodgkin dela, que pode ter afetado diretamente as glândulas dela, a glândula tireoide, perdão. A quimioterapia também, né? Que a gente sabe que um dos efeitos adversos dessas medicações pode ser a má captação de iodo. Também tem a questão, né? Porque assim, aqui no meu livro tem dizendo que ela, sendo abaixo de 65 anos, sendo mulher e não gestante, ela deveria ter o TSH dela até no máximo 4,5, mas ela traz um 16, né, pra gente. E também tem a situação dos sintomas dela, que a gente sabe que é uma característica nos pelos e fâneros, a queda de cabelo, a questão da menorragia dela também, que pra quem não sabe, menorragia é o aumento da menstruação, né? Certo, muito boa resposta, bem completa. Mas assim, quais os fatores de risco vocês acham pertinentes para destacar na história clínica dessa paciente e também nos exames laboratoriais para que a gente possa realizar um diagnóstico diferencial desse caso? Assim, professor, eu vou responder de novo, tá? Pra comparar, tipo, pra fazer o diagnóstico diferencial, por exemplo, do hipotireoidismo secundário, eu olharia pela radioterapia, né? Porque foi direto aqui, cervical. Então, tipo, se tivesse sido transcraniana, aí sim afetaria a hipófise, a adenopófise, e aí poderia ser hipotireoidismo secundário. E também tem a questão da quimioterapia e dos efeitos adversos, né? Pela má captação de iodo. Então, eu acho que é isso. Fora que, professor, que ela não acrescentou, eu acho que o índice TSH, se eu não me engano, tá elevado, né? Ela apresentou aí pra gente 16, o número. Além disso, ela poderia apresentar alguns sintomas, alguns outros sintomas, né? Como a menorreia, que no caso não é o dela. Além de que, prolactina elevada, né? Alterações de humor, ela estaria deprimida também, com a libido baixa, perda de pelos corporais, que no caso Sim, foi... professor, eu acho que uma coisa que a gente deveria falar é que... Calma, não falei ainda o porquê, amiga. Hoje já tinha acabado. Terminar que esses sintomas que eu falei, eles se dariam justamente pelo fato de no hipotireoidismo secundário haver o comprometimento, né, dos hormônios da adenohipófise, como o FSH, o LH, o ACTH e o GH, né? Agora você pode falar, gata. Pronto. Professor, uma coisa que a gente tem que considerar é a tireoidite de Hashimoto como um diagnóstico diferencial, justamente pelos achados laboratoriais, que como essa doença é um processo autoimune, então os anticorpos eles vão atacar os folículos da tireoide, e aí a gente espera ter um anti-TPO e um anti-TG elevado. Certo. Muito bem, gostei bastante da resposta de vocês. Foi bem completa e vocês abordaram direitinho sobre o diagnóstico diferencial. Agora, deixa eu ver aqui os alunos que estão online. Vamos ver. Karen Smith, você tá por aí? Diga. Karen Smith. Tô, fale. Então, Karen Smith, qual é a relação entre a obesidade e o hipotireoidismo? A obesidade e hipotireoidismo, acho que o hipotireoidismo ele aumenta o apetite, né? E aí isso gera a obesidade. Eu não sei, professor, não lembro muito bem não. Tá num lugar distante, lá do EAD, mas não lembro não. Certo, então você acha que ele aumenta a obesidade? Acho que sim. Outra pessoa pode responder essa pergunta? De uma assim, para complementar? Certo, vamos lá. Apesar de popularmente o povo dizer isso, né, que o hipotireoidismo faz engordar, eu tava estudando e vi que não é bem assim. Porque assim, o hipotireoidismo, ele realmente vai causar uma diminuição do metabolismo basal da pessoa, só que aí isso vai causar uma alteração na composição corporal. Porque por mais que você tenha uma dieta hipercalórica, mesmo você sendo saudável ou tendo hipotireoidismo, se você tem uma dieta acima do que você gasta, você com certeza vai engordar. E não é porque o hipotireoidismo vai predispor você à obesidade. Outra coisa é que muita gente pode associar hipotireoidismo à obesidade, porque é comum do povo com hipotireoidismo ficar... Como é que se diz?
ficar demasiado, principalmente pelo acúmulo de glicosaminoglicanos. E aí facilita o acúmulo de água e a pessoa fica muito inchada. Aí isso faz também aumentar o peso, mas não porque a pessoa está obesa. Sim, e eu vi uma coisa que eu achei interessante, eu não sabia, é que no nosso tecido adiposo a gente tem a leptina, né, que é um hormônio. E aí a leptina, ela vai lá ela diminui os receptores da tireoide, então vai ficar mais hormônio de tireoide livre, e ela vai lá no hipotálamo, estimulando a adenohipófise para liberar mais TSH, e assim a gente tem mais hormônio de T3 e T4 livre. Então a obesidade acaba aumentando esses hormônios. Então, Luciana, a sua resposta foi muito boa, certo? Muito completa. Gostei muito. E agora eu queria saber sobre vocês, qual é o tratamento que vocês indicam para a paciente desse caso? Ah, professor, levotiroxina nela, né? Com certeza. Certo. Por que, professor? É só esse tratamento mesmo? Porque assim, gente, a melhor conduta e que é a mais preconizada para essa paciente é sim a levotiroxina. Só que sua eficácia, ela tem que estar alinhada à aderência ao tratamento por parte da paciente, né? Visto que é uma medicação de uso crônico, tem que usar todos os dias, não é isso? Então, além disso, essa medicação, ela precisa ser ingerida em jejum, porque a acidez gástrica ela vai ser fundamental para a absorção dessa medicação, certo? E só depois de 30 minutos que a paciente ela pode fazer a primeira refeição. Então, é muito importante frisar isso, né, com a paciente e também ressaltar que todo profissional deve estar atento a se esse paciente ingere outro medicamento, porque nós temos que avaliar também as interações medicamentosas, que vão interferir na meia-vida, vão interferir na absorção, né? E também na presença de outras doenças gastrointestinais, é importante que isso seja avaliado. E além disso, outro ponto que é bastante importante vai ser que o paciente não sofra com os efeitos de uma superdosagem, por exemplo. Se a gente der uma dosagem acima do valor normal que deve ser dado, estão entendendo? Uhum. Então, vou fazer outra pergunta para vocês. Dada a condição socioeconômica dessa paciente, qual tratamento vocês acham que melhor se adequa? Lembrando da condição socioeconômica. O tratamento é a levotiroxina, não tem pra onde correr, né? Como o senhor já falou. Inclusive, ela é boa porque é dada pelo SUS. Então, qualquer que seja a condição socioeconômica da pessoa, isso é um direito dela, ter acesso à medicação. Aí, acho que também... Por que que não dá iodo, hein? Ô mulher, pelo amor de Deus, né? Porque a gente tá falando de hipotireoidismo primário. A gente não tá falando de hipertireoidismo. Porque, tipo, se fosse hipertireoidismo, tudo bem. Porque aí ia gerar fibrose no tecido, ia ter a questão da inflamação nas células da tireoide, né? E aí ia diminuir os hormônios. Mas a gente já tá tendo aqui um déficit. Então vai ser a dosagem de T4 mesmo, vai ser o melhor vai ser a levo. Certo. Verdade. Certo. Quero fazer uma pergunta agora para Karen. Ô Karen, quais são os possíveis efeitos adversos do tratamento com esses hormônios da tireoide? Responda aí. Insônia, taquicardia, sudorese excessiva, vômito. Eu só lembro desses, professor. Certo, então deixa eu fazer aqui outra pergunta para vocês. Eu quero saber se existe uma correlação entre o linfoma apresentado pela paciente desse caso, que ocorreu há 7 anos atrás, e o diagnóstico atual de hipotireoidismo. Claro, né, professor? Certo. Eu quero que vocês justifiquem. Deixa eu ver aqui na lista uma pessoa para me justificar essa resposta. Luciana, me diga aí. Professor, eu acredito que seja por causa da quimioterapia e radioterapia que a paciente fez anos atrás, né? E aí, principalmente por a rádio ter sido feita logo nessa região do pescoço, querendo ou não, vai ter a exposição da tireoide, a radiação, e isso causa disfunções na glândula. Certo, verdade. Pronto, gente. Por hoje a gente vai encerrar a aula.
E só para confirmar, Juliana Flores está presente? Juliana? Ixi, essa menina nunca aparece não, professor. Professor, não vai ter carro hoje, não? Não, professor, não vamos fazer não, que hoje de manhã já teve prova. Ave Maria, tô morrendo de sono aqui. Também acho melhor não, professor, senão também me atraso pro meu plantão, É. né, gente? Ih, bonita. Tchau, minha galera. Tchau, gente. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau. Até mais. Tchau, gente.